nós começamos aqui essa segunda-feira pensando nos desafios que a gente tem ao longo, no decorrer aí de toda a semana, não é verdade? Estamos vivendo um tempo assim de muita violência, mas aí eu dei um título para essa nossa devocional que diz assim: lute pela sua paz. Sabe quando você está diante de grandes problemas e não sabe o que fazer? Quando ali essa paz, essa tranquilidade está ameaçada? Ainda que eu tenha usado o termo lute pela paz, lutar, paz, guerrear, paz, fica meio assim antagônico, Fica assim meio contraditório, mas é exatamente para despertar você sobre o que fazer nesses tempos mais difíceis das nossas vidas. Olha só o que o texto de 2 Crônicas 20, verso 1 diz. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon, Tamar, que é em Gedai. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum e todo o Judá. Muito bom é pensar sobre isso. Às vezes a nossa paz é ameaçada por muitas coisas. Nosso dia está correndo bem, aí tem alguma coisinha para nos abençoar, ou para nos ali chatear, não é verdade? E às vezes essas coisinhas acontecem agora, pela manhã. Então, eu pego nesse texto e eu observo algumas coisas. Existem aqueles emissários das notícias ruins, existem aquelas pessoas que são os agentes deste roubo, dessa paz, mas nós precisamos tomar algumas providências, como Josafá aqui o fez, e ele precisou aqui de conhecer bem. A primeira medida que ele tomou é identificar os nossos inimigos, aqueles que de fato roubam a nossa paz. Nós já sabemos que a Bíblia nos ensina assim, que a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue, não é uma pessoa, às vezes é o que move uma pessoa, não é uma pessoa que nos chateia, não quer dizer que ela esteja endemoniada, pode estar, mas não quer dizer que esteja. E isso porque nós temos que saber que nós podemos ali sofrer esses ataques na mente, por isso que a armadura nos fala sobre o capacete da salvação, que esses são para anular, toda a armadura, são para anular esses dardos inflamados do maligno. Ou seja, esses dardos inflamados são ideias, sugestões, pensamentos que às vezes nós estamos suscetíveis a eles. E as pessoas nos chateiam, assim como nós também roubamos a paz de alguém em algumas circunstâncias também. Tem vezes que nós mesmos talhamos o sangue de alguém, não é verdade? Então aqui, Josafá nos mostra que ele conhecia o inimigo. Ele diz aqui os moabitas, os amonitas, os meunitas, ele já sabia quem eram esses inimigos. O apóstolo Paulo nos diz lá na carta de Romanos o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que eu faço, o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Nós precisamos pensar que o pecado, ele tem essa propriedade de vir para nos roubar a paz, nos roubar esse alinhamento com os céus. Então, preste bem atenção, as coisas estão aí ao seu redor meio que bagunçando, você está ficando nervoso, sua paz está sendo ameaçada, então saiba quem é o seu inimigo. Outra coisa que Josafá nos ensina aqui nesse texto é falar a Deus sobre o nosso problema. Nós não temos que ir para as redes sociais falar das pessoas que nos chateiam, porque normalmente a gente manda em direta e acaba também chateando outras pessoas que podem estar ou pensar que o que nós tratamos foi com elas. Só que normalmente a pessoa que gostaríamos de tratar nem sempre é atingida. Você entende isso? Então você precisa falar com Deus. Talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, é aquela fugidinha ali para o banheiro, para um lugar assim para você pensar, arejar a sua cabeça, mas você apresentar diante de Deus aquela que é a sua dificuldade.
Olha o que o Salmo 105:4 diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua esperança. Correr de novo para Deus, e quantas vezes forem necessárias. Josafá também nos ensina aqui com esse texto, às vezes que nós nem sempre temos força para lutar, nós estamos cansados para lutar, então por isso dependemos ainda mais de Deus. Aqui no verso 12, você depois pode ler o texto, ele diz assim: pois não temos mais força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. É tentar recorrer a Deus, porque uma das estratégias do inimigo é tentar nos esgotar rapidamente. Por que hoje o mal do século aí é essa depressão, ansiedade, porque isso nos esgota. Isso nos tira forças e isso faz com que a gente não lute até mesmo por nós. Vamos observar também que precisamos descansar em fé. A fé é um exercício de descanso, não quer dizer um exercício de inércia, não quer dizer um exercício de ficar parado e esperar que a bênção caia no colo. Não, você precisa descansar em fé, porque Deus ele faz a promessa. Olha a promessa que Deus faz aqui nesse texto de 2 Crônicas, ele diz assim: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. É tão bom quando a gente recebe essas palavras, somos reanimados, somos revigorados, nos fala que temos que levantar. O ânimo nos faz levantar, o desânimo nos faz prostrar. E o inimigo, se ele quer ali nos intimidar, é fazendo com que você se prostre. Quantas pessoas perderam a intimidade com Deus porque ficaram desanimadas de ir à igreja? Ficaram desanimados de participar de um pequeno grupo. Não concluíram, talvez, um curso dentro da igreja que se propuseram a fazer o curso do batismo, um curso Casados para Sempre, um curso de Mulher 3D. Tem tudo isso que pessoas começam e param. E isso é uma falha de caráter. Isso mostra que nós não agimos em fé. Isso mostra que nós agimos conforme a nossa força. E mais uma vez, então, que a nossa força acaba, fica atestado por não concluirmos esses projetos. Então, a fé, ela sempre vai requerer de nós ações correspondentes. E aqui é o que o quinto ponto que eu trabalho com você vai nos falar e que a gente vai encerrar, que é tomar a posição nessa batalha. No verso 17 diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Ao invés de tentar buscar as rotas de fuga, ao invés de tentar ali caminhar naquele adágio popular, deixa como está para ver como é que fica. Tem muita gente que trabalha assim. Brasileiro, no final tudo vai dar certo, espera o final. Não, nós temos que tomar a nossa posição. Tomar posição, biblicamente falando, é estar vigilante, é estar atento ao que Deus vai falar. E então, eu quero perguntar para você, para a gente encerrar, o que Deus tem te falado quando tentam roubar a sua paz? Então, hoje, tome essa promessa de Deus que Ele diz: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército que vem contra você, pois a batalha, ela não é sua, ela é do Senhor. Amém? Então, lute pela sua paz, guerreie pela sua paz, ainda que o primeiro inimigo a ser batido, a ser vencido, seja você mesmo. Fechado? Deus, nós olhamos lá para sexta-feira, olhamos lá no sábado, no domingo. Tantas dificuldades podem ser nos apresentadas aí durante esses dias todos. Sabemos que já temos alguns desafios, mas Deus, eu quero pedir ao Senhor que essa palavra se cumpra na nossa vida, que as nossas batalhas, as nossas dificuldades, não sejam elas aquelas que vão nos desanimar,
mas ao contrário, sejam aquelas que nos façam tomar posição, sejam aquelas que nos façam, ó Deus, viver essa fé de dependência, Deus, no Senhor, crendo que a batalha, ela não é nossa, ela é do Senhor. Então, por isso, ó Deus, também não queremos nos eximir, ó Deus, da luta, não queremos fugir, nós queremos lutar, queremos nos posicionar, mas com as armas certas, no tempo certo, com as ações certas também. Mas para isso, Deus, como pequeninos, como filhos, nós reconhecemos que nem sempre sabemos lutar, nem sempre temos todas as expertises, nem sempre temos todas as armas. Mas, ó Deus, aquilo que temos, nós queremos doar intensamente para que essas batalhas sejam vencidas. Claro, sabemos que o que nos espera em propostas, em promessas, é exatamente, ó Deus, as bênçãos do Senhor em nosso favor. Por isso, meu Deus, abençoe o nosso telespectador que agora chora, que agora clama por essa intervenção, que agora, Deus, tem ali visualizado ali todas as suas dificuldades e nós queremos, de uma forma muito singular, muito especial, dar o testemunho de todas essas ações do Senhor em nosso favor, da proteção dos anjos ao nosso redor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.